Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo. Ele disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Senhor. Tem um Gol cinza KZT 4381 com os faróis acesos, do Rio de Janeiro. Caros irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes da nossa rádio diocesana Sintonia do Vale, irmãos e irmãs presentes aqui no santuário Coração Eucarístico de Jesus, no primeiro santuário da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Estamos no tempo da Quaresma. A Quaresma é sempre um tempo oportuno de conversão, de mudança de vida, de metanoia. Ou seja, Quaresma é sempre um tempo de refletir sobre o que sou e o que Deus espera de mim, como vivo e o que Deus espera que eu viva. Ou seja, ver se de fato nós estamos sendo aqueles filhos que Deus espera de nós. Pedir perdão, recomeçar, retomar o caminho. O Evangelho de hoje fala-nos de um sacramento da Santa Igreja Católica chamado Sacramento da Penitência. Poderíamos nos perguntar: o que devemos fazer? Ou como devemos nos apresentar diante de Deus? Qual a minha atitude diante do sacerdote, aquele que eu peço que me perdoe em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome da igreja? Quando nós falamos em perdão, em perdoar, recordamos sempre da confissão.
E é muito comum algumas pessoas dizerem que se confessam diretamente com Deus. Isso é protestantismo. Confessar diretamente com Deus é para protestante. Não foi esse o ensinamento que nosso Senhor deixou. Não foi isso que nosso Senhor falou no Evangelho. E não é isso que nosso Senhor quer. Nosso Senhor disse: quando orardes, entra no teu quarto e reza ao teu Pai que está oculto. Ele não falou isso em relação ao sacerdote, em relação ao perdão dos pecados. Nosso Senhor nos dá uma lição no Evangelho de hoje. Uma lição de que o perdão é infinito. Nosso Senhor responde a Pedro que devemos perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, significando a infinitude do perdão. Não tem limites no perdão. Se nós quisermos pôr limite no nosso perdão com o outro, também devemos aceitar que Deus ponha limite no perdão para conosco, que não acontece. Todas as vezes que buscamos o sacerdote, que confessamos os nossos pecados, o sacerdote muito prontamente perdoa os nossos pecados. Então, o perdão é algo infinito. É assim que Cristo nos perdoa e é dessa maneira que devemos nos perdoar. E para nosso Senhor ilustrar a fonte do perdão, que é Deus, nosso Senhor conta uma pequena parábola do Senhor que perdoou o seu servo e esperava que o servo perdoasse o outro, porque Deus nos perdoa para a gente também perdoar o outro. Não é um ato egoísta da nossa parte. O perdão que Deus nos dá é para que eu continue perdoando o meu próximo. E o patrão ficou revoltado com o má servo. Servo má, imprudente, infiel. Eu te perdoei porque você não perdoou o teu próximo. E o que é pior, o patrão perdoou uma dívida gigantesca. E o que aquele amigo, companheiro devia para ele era algo insignificante. Então, não perdoar o outro é um egoísmo, que se traduz também em outro pecado. Deus perdoa tudo, porque nós não perdoamos a ofensa ao nosso próximo. Bem, é isso que nosso Senhor nos ensina no Evangelho de hoje. É bom refletirmos a respeito do sacramento da penitência, a respeito do sacramento da confissão. E a Quaresma é um tempo em que devemos de forma especial procurar este sacramento. Um dos 5 mandamentos da igreja, que nós sabemos, diz o seguinte: confessar-se pelo menos uma vez ao ano, pela Páscoa da ressurreição. Por isso que nas paróquias tem os mutirões de confissão, para que os cristãos busquem, os católicos busquem a confissão. A Quaresma é um tempo especial. É óbvio que a gente não vai se confessar somente uma vez ao ano. É evidente que a confissão pode ser mais frequente. E não somente na Quaresma. A Quaresma é o tempo oportuno de arrependermos-nos de nossas faltas e recebermos o perdão de Deus. Mas a confissão deve ser buscada sempre, regularmente. Quem sabe de 15 em 15 dias fazer uma confissão faz bem a muita gente, faz bem para nós. Tem gente que diz: mas eu não matei, não roubei. Mas tem tanta coisa que é pior do que matar, do que roubar.
Mas qual é a verdadeira necessidade do sacramento da penitência? Como muitos católicos dizem, por que não confessar diretamente a Deus? É mais prático, é mais fácil. Porque a Deus a gente vai enganando, né? A Deus a gente vai fingindo. E diante do sacerdote não tem como a gente mentir. A gente abre o coração e o pecado envergonha a gente. O pecado nos envergonha e é bom que sintamos vergonha da miséria que nós somos, do pecado que nós temos. O Evangelho de hoje nos mostra que o perdão não é uma realidade isolada. Quando Jesus no Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Logo nós enxergamos que a ofensa e o perdão vão se distribuindo em uma espécie de cadeia e vai causando os seus efeitos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós recebemos o perdão de Deus e também precisamos perdoar. Por isso que Jesus institui o sacramento da confissão, no qual, arrependidos de nossos pecados, pedimos perdão a Deus. Mas esse perdão só é nos dado concretamente por meio de um ser humano, o sacerdote, que age no sacramento, in persona Christi, ou na pessoa de Cristo, para nos perdoar em nome de Deus e em nome da igreja. Assim nos fala o ritual da penitência, a absolvição, pelo ministério da igreja. Foi a igreja que confiou ao padre o ministério de perdoar pecados, e perdoa mesmo. Os pecados, aqueles que confessarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que não confessarem serão retidos, ou seja, a gente tem que ter cuidado para não carregar pecado até a nossa morte. E quando chegar lá não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. E não vem para cá dizendo, mas Deus é misericórdia, Deus não condena ninguém. É verdade, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não nos condena. Quem condena somos nós mesmos. Deus não manda ninguém para o inferno, não. A gente é que manda a gente mesmo para o inferno com nossas más ações, como o servo do Evangelho de hoje, que foi perdoado por uma dívida gigantesca e não foi condescendente, não perdoou o mínimo, foi egoísta, não soube perdoar o seu próximo. Você já pensou como seria se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas? O que seria de nós se o Senhor nos tratasse como exigem nossos pecados, o nosso dia a dia, a nossa falta de paciência que ofende, que machuca, que maltrata, o nosso pensamento que condena, o nosso egoísmo, nosso materialismo e tantos ismos que vamos deixando tomar conta da nossa vida. Imagina se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas, que toda vez de 15 em 15 dias está na confissão, de mês em mês busca o sacerdote. Imagine se Deus dissesse, não, está condenado. Como seria ruim? Não. O Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa o ladrão arrependido e qualquer pecador que se arrepende. O perdão não é por osmose. Eu vou tocar na imagem e Deus vai me perdoar.
Eu vou tocar na Eucaristia e Deus vai me perdoar. Eu vou tocar na estola do padre e Deus vai me perdoar. Não! Confessai-vos os vossos pecados. Apresentai-vos ao sacerdote. Lavai a tua alma. O perdão é gratuidade. Deus perdoa-nos gratuitamente. E quando o padre dá absolvição, ele diz: pelo ministério da igreja, não é por ele. É pelo ministério que o Senhor confiou a ele. Obviamente, meu pai dizia isso. Mas se eu vou falar meu pecado àquele padre que eu vejo tomando cerveja, que eu vejo no bar, que eu vejo, porque o padre da minha cidade tomava uma cervejinha na rua, tadinho. Meu pai não ia de jeito nenhum confessar com ele. Ele é pecador como eu, e não tinha quem convencesse ele. Até hoje, meu pai é uma dificuldade imensa de confessar, justamente por causa disso, né? Eu falo: pai, mas o padre recebeu um ministério, não é dele, é Deus que dá. Para nós vermos que graça que é o ministério do padre, que ele mesmo estando em algum pecado grave, ele te perdoa, ele te absolve, mesmo ele estando em um pecado grave. Ele recebeu de Deus o poder sacerdotal. Quando o padre é ordenado, ele recebe a estola, e a estola é aquele pano que ele coloca pelo pescoço, que cai na frente. Aquele pano significa um poder que não é dele, mas de Deus. Poder sacerdotal. O poder de abençoar, o poder de perdoar pecados, o poder de trazer Jesus. Se não tivesse padre, nós não teríamos Eucaristia. E não estou falando isso para ninguém ficar bajulando o padre, não, para rezar por nós, para que nos mantenhamos fiéis a esta missão, que não é fácil. Está pensando que é fácil ser padre no tempo de hoje, no mundo de hoje? Eu queria ter sido padre há 50 anos atrás. Eu seria um padre muito mais santo, porque não teríamos uma sociedade tão materialista, consumista, tantos católicos que não sabem nem o que é pecado, no que é a igreja, o que é a santidade. Parece que hoje não pode mais falar de santidade na igreja. Diante do evangelho de hoje, cabe-nos uma interrogação: quantas vezes eu me confesso por ano? Será mesmo que eu sou tão santo assim, que não preciso me confessar? Ou será que eu sou protestante, estou na igreja católica, fazendo uma boquinha, pegando uma bençãozinha, mas eu gosto mesmo de me confessar diretamente com Deus no meu quarto? Isso é para protestante, não é para católico não. Católico crê na igreja 100% como ela é. Se você crê em uma parte da igreja, mude de fé, que você está no lugar errado. Eu acredito na Eucaristia, mas eu não acredito no sacerdócio, eu não acredito no celibato, eu não acredito. Então muda de fé. Abrir uma igreja é muito fácil abrir uma igreja. Vai na porta da tua casa, põe uma placa lá e pronto, virou uma igreja. Então nós precisamos aprender com o tempo da quaresma que é necessário buscar a reconciliação com Deus. O fato de termos um ano que não nos confessamos já é um motivo para procurar o sacerdote. Padre, primeiro eu quero dizer que tem um ano que eu não me confesso, e já é um grande pecado. E depois abrir o coração diante do sacerdote, buscar a reconciliação com Deus e obviamente buscar a reconciliação com os seus irmãos. Que Deus na Eucaristia de hoje possa nos abençoar e nos iluminar. Uma breve palavra sobre aqueles que celebram o 7º dia, os familiares aqui presentes. Por que nós rezamos pelos mortos? Porque a Santa Igreja nos ensina que aqueles que morreram e que podem estar no purgatório, eles dependem da nossa oração para subir aos céus. Do purgatório só tem uma porta: para o céu. Do purgatório não podemos ir para o inferno. Assim nos ensina a doutrina da igreja. E porque nós cremos piamente
na misericórdia de Deus por aqueles que estão no purgatório aguardando o dia feliz de contemplar a face de Deus, nós rezamos hoje pela alma dos nossos irmãos apresentados no início desta Santa Missa, pedindo ao Senhor a graça do perdão dos seus pecados, a misericórdia, para que logo quanto antes eles encontrem o caminho do céu. E a nós que ficamos, aos familiares, reconhecer que a morte é uma realidade, e somente por ela nós contemplaremos um dia Deus, que a morte não é o fim, que a morte só é o fim para quem não crê, que a morte é uma passagem, e que por ela nós entramos na eternidade, se assim Deus nos permitir. Mas é óbvio, a saudade, a tristeza, porque nós temos que nos acostumar a viver sem aquela pessoa, que não é tão simples assim, não é tão fácil assim falar da morte com tanta naturalidade. A gente tem sim nossos afetos, nossos apegos, e diante da morte nós nos sentimos fracos, diante da morte nós nos sentimos impotentes. Mas é aí que justamente devemos confiar na graça, no poder de Deus, que nos levanta e que nos sustenta. Portanto, queridos familiares, que celebram o 7º dia, um mês, em primeiro lugar, peço a Deus que os console, nesse momento, talvez de dor, talvez de não aceitação, talvez de desespero, de não saber o que fazer. Que nosso Senhor acolha o vosso coração neste momento, e aos vossos falecidos, que Ele os conduza um dia à pátria celeste, até também nós um dia nos encontrarmos, se assim for da vontade do Senhor, no céu. Que Ele vos abençoe e vos fortaleça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.